Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de sair, todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste quarto domingo da Páscoa, começamos a ler o capítulo 10º de São João. E o capítulo 10º de São João, como é óbvio, vem logo depois do capítulo 9. E nós lemos o capítulo 9 no quarto domingo da Quaresma. E vale a pena lembrar como terminava o Evangelho. Era aquele Evangelho da cura do cego de nascença. E então o cego, depois de curado, foi expulso, ele se encontra com o Nosso Senhor. E então se dá o diálogo entre o cego e Jesus. E aí ele se prostra diante de Jesus, o adora, e Jesus lhe diz: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, como dizeis. Mas como dizeis, somos cegos, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Ora, e é justamente aí que se emenda o primeiro versículo do capítulo 10º de São João. Jesus está falando com os fariseus. Ele está dizendo isso para eles, no contexto de dizer que eles pecam porque eles dizem que veem e, de fato, eles têm culpa por isso. E Jesus, portanto, lhes explica: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Portanto, Jesus está falando para aqueles homens que eles não conseguem enxergar, eles não conseguem escutar, e eles permanecem no seu pecado, dizendo que veem, permanecem na obstinação, porque eles não são ovelhas dele que é o pastor, dele que chega
e entra pela porta, dele que não vem assaltar, dele que diz claramente o que veio fazer, dele que é o Deus encarnado e que de fato entrou pela porta, ou seja, ele nasceu na nossa carne, ele se encarnou, ele entrou pela porta, ele entrou no redil das ovelhas. E a este o porteiro abriu a porta, porque ele veio para buscar as suas ovelhas. E ele diz, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus está falando deste tipo de reação sobrenatural que os eleitos têm diante dele. Aqui ele recorre a um exemplo que é muito familiar para todo aquele povo, para nós hoje não tanto. Em Israel, as ovelhas eram guardadas em um redil, que era uma espécie de casinha, de cabana, cercada, que tinha um teto destacado da parede, por causa do cheiro, né? Para que pudesse também haver oxigenação. Então, no final do dia, o pastor reunia todas as ovelhas no redil e misturavam-se as ovelhas de todos os pastores. E quando era de manhã, o pastor entrava no redil e chamava as ovelhas, e aquelas ovelhas que eram suas reconheciam a sua voz e iam atrás dele para que ele as levasse a apacentar. Ora, Jesus está explicando, portanto, que as ovelhas que são dele possuem este instinto sobrenatural e reconhecem a sua voz. Possuem esse instinto sobrenatural da fé, que é um dom da graça, que Deus outorga aos eleitos, aqueles que são destinados à vida eterna. São João diz, Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer, porque não eram ovelhas de Cristo, então não podiam entender. É interessante que Nosso Senhor diz um pouco antes, as ovelhas não escutam a voz de um estranho, fogem de um estranho. Elas não conhecem, senão a voz do seu pastor. Isso é muito importante. É muito importante. Porque é um sinal de que nós somos ovelhas de Cristo, se nós temos esse sentido sobrenatural, esse sensus, que nos faz captar a fé e permanecer na fé. De tal modo que tudo aquilo que se opõe à fé nos cause um certo horror. Nós não queremos saber de nada disso, nós nos desentendemos disso, porque não é a voz do nosso pastor. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Jesus se apresenta não apenas como pastor, mas também como porta. Ou seja, nós precisamos passar por ele. Nós precisamos entrar na sua salvação. Ou seja, para ser ovelha de Cristo, para ganhar esse sentido sobrenatural de escutarmos a voz dele pela fé, por essa audição
espiritual que Deus nos concede a partir do momento em que nós assentimos, a partir do momento em que nós nos convertemos, em que nós aceitamos a fé no nosso coração, nós precisamos passar por Cristo. Vejam, a porta das ovelhas no aprisco é pequena. Portanto, nós precisamos passar por esta porta, diz o nosso Senhor em outro texto do Evangelho, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e os justos passam por ela. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos passarão por ele. Ora, ele é a porta, ou seja, nós precisamos nos ajustar a Cristo. Isto acontece, em primeiro lugar, quando nós admitimos o fato de que Ele é o Deus encarnado e nós o adoramos. E nós somos, portanto, fiéis dEle. Nós colocamos toda a nossa esperança nele. Mas isto também acontece quando nós nos identificamos com Ele pelo amor, ou seja, quando as nossas obras vão ser uma expressão de quem Ele é, porque nós o amamos. E nós permitimos que a vida dele se manifeste através da nossa vida. Este passar pela porta estreita, para nós é absolutamente fundamental. Notem que ele é a porta estreita, porque ele não apenas se fez homem, como que entrando pelo buraco da agulha, o Deus imenso que dá um mergulho no nosso quase nada e se faz um de nós para nos salvar. Mas neste mergulho, ele dá um outro mergulho, que é o mergulho da sua paixão, em que pacientemente ele morre para nos salvar. Ele sofre, ele padece. Como diz o autor da Epístola aos Hebreus, com forte clamor e lágrimas. Portanto, ele se estreita, ele se constringe, ele se aperta, ele se sacrifica, nos mostrando que o caminho da vida e passar por ele é passar através da sua morte, do seu sangue, da sua cruz, a todo instante, dizendo não a nós mesmos, não aos prazeres desta vida, não a este mundo sedutor, não a esta geração corrompida, como diz São Pedro na primeira leitura, não a tudo isso, morrendo, entrar no aprisco, entrar na sua sepultura. É lá que nós entramos. Entramos na sua morte, batizados na sua morte, estreitados na sua morte, perseverando na oração até que nós morramos, até que a nossa vida seja enterrada, aniquilada. Mas ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Que coisa maravilhosa! Nós não entramos apenas pela porta, mas nós saímos pela porta. Nós não entramos apenas pela sua morte e sepultura, mas nós saímos pela sua glória e pela sua ressurreição. Maria Madalena olha para dentro daquela porta estreita do sepulcro e diz, ou melhor, escuta dos anjos, porque procura entre os mortos aquele que está vivo, e ela encontra o bom pastor do lado de fora, ressurrecto. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Que pastagem? Ele mesmo.
Ele é o nosso pasto, porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso alimento, porque Ele nos apacenta, dando-nos de comer a sua própria vida pela fé e fazendo-nos viver dele. A nossa vida espiritual é assim, ela começa apertada, nós não sabemos muito bem como progredir, a oração custa. A perseverança no bem exige sacrifício, é uma morte cada dia, é necessária uma negação. Mas aquele que persevera paciente e heroicamente todo dia, batendo na porta e se apertando e se espremendo e fazendo todo tipo de negação para poder se unir a Cristo, morrendo a cada dia, entrando na morte do Senhor, no seu sacrifício, na sua peleja, este um dia ouvirá a voz do pastor e sairá para a contemplação. Este deixará a escuridão do redil, que representa a igreja, que nos mantém nessa penumbra da fé, que nos tira do brilho das coisas da terra e nos protege sobre a sua sombra. Ela é esta coluna de nuvens que conduzia o povo eleito pelo deserto e os protegia com a sua sombra do calor do sol. A igreja é este redil que nos mantém protegidos. Mas quando nós permanecemos na fé e perseveramos na oração, acontece que o dia amanhece em que a voz do pastor passa por nós e ele nos conduz para a amplitude da contemplação. E nós começamos a ver a vida sobrenatural que existe em comunhão com o Pai e o Espírito Santo dentro dele. Ele é a porta. Ele é a porta e, portanto, quando Ele nos leva para fora, Ele nos atravessa pela sua humanidade para fazer-nos penetrar na intimidade da união divina que Ele tem com o Pai e o Espírito Santo. Esta é a vida. Esta é a vida plena. Esta é a vida em abundância. Jesus diz que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, eu vim para que vocês cheguem à santidade consumada, à plenitude da contemplação e depois, para que sem véu, vocês possam contemplar o próprio Deus na sua divindade, quando chegarem ao céu. É para isso que Ele é o nosso pastor. É para isso que Ele veio nos salvar, para que nós perseveremos, como nos diz São Pedro na segunda leitura, pacientemente, heroicamente, perseverantemente, continuamente, sem voltar nem um instante atrás, suportando todas as contradições, todas as dificuldades do caminho, porque andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas almas. Viver a ressurreição de nosso Senhor significa entrar na intimidade desta visão que aqueles fariseus não tiveram, porque não são ovelhas de Cristo. Não podemos nos contentar com um evangelho simplista, naturalista, que nos afague em todas as nossas esperanças humanas, terrenas. Existe muito mais. Há uma vida sobrenatural que se abre diante de nós e tudo isso é muito maior e Deus nos quer conceder.
a graça de podermos penetrar profundamente no mistério desta sua vida divina, pois o Filho de Deus veio para isso, para nos resgatar e para nos levar à plenitude da contemplação. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.